professor, é exatamente importante e crucial o trabalho do extensionista, né? E hoje a gente tem, sim, muita modernidade, a gente tem muita coisa que facilita isso, mas o extensionista, ele precisa ter essas coisas que a gente comentou já desde o começo aqui, sobre empatia, sobre comunicação, sobre escuta assertiva, né? Como o professor Wellington falou, as pessoas acabam sendo contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas só permanecem no trabalho por causa das suas características, né? Então, a pessoa precisa demonstrar vontade de aprender, conseguir demonstrar também que sabe ensinar, porque o extensionista vai precisar repassar esse conhecimento para o produtor, né? E quando o produtor tem essa confiança no extensionista, ele deposita a confiança no extensionista e o extensionista fala para ele o porquê que ele vai fazer, o para que ele vai fazer, quais os resultados ele vai obter, o ganho é muito maior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. E hoje a gente tem um assunto bem legal, temos aqui, estamos gravando aqui diretamente de um aviário, né? Então estamos aí no mundo real. E a gente vai ter o prazer de receber aqui a Gabriela Bittencourt e o Wellington Thiago Molinetti, e a gente vai falar sobre o trabalho do extensionista. Vamos falar um pouquinho, né, da importância da qualificação do extensionista, do trabalho que ele faz no dia a dia, né, da criação de aves, né? Então, muito obrigado, Gabriela e Wellington, muito legal ter vocês aqui nesse episódio, muito legal vocês estarem aí, né, como eu falei, no mundo real, aí dentro de um aviário, do lado de fora de um aviário, para a gente estar podendo aqui gravar o nosso episódio de hoje. Então, eu deixo vocês fazerem as observações iniciais de vocês. Professor Marcos, olá todo mundo que está nos acompanhando aqui, o podcast O Aviário, aqui do meu lado. O professor Marcos já apresentou a professora Gabriela. Tudo bem, professora? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite e por vocês estarem aqui conosco. Com certeza, professor Marcos. É um prazer nós, então, estarmos aqui nesse podcast. Como o professor falou, estamos aqui do lado de fora de um aviário, no mundo real, para falar de algo muito importante, que é a extensão rural e, claro, dentro da extensão rural, a gente trazer um pouquinho aí da atuação dos profissionais excepcionais que trabalham nessa área. Isso aí, pessoal. Pessoal, eu vou aqui rapidamente apresentar aqui mais formalmente aqui os nossos dois convidados, né? Nós temos a professora mestre aqui, Gabriela Bittencourt, ela é coordenadora da pós-graduação em Sanidade e Postura Comercial, é médica veterinária, já tem vou pular, viu, Gabriela, os anos que você tem de experiência aqui para não te entregar, tá bom? A pessoa que já tem uma longa ficha de serviços prestados na agroindústria, tem experiência como extensionista, né, já foi premiada, vários prêmios como extensionista e também experiência como sanitarista. O Wellington também, colega veterinário, Thiago Molinetti, ele é diretor do grupo de pós-graduação em educação, certo? É filho de produtor rural. Eu adoro ouvir isso, Wellington, eu adoro, acho isso muito legal, né? Quando a pessoa traz ali do berço, né, essa formação aí que é além da academia, né? Vivenciou aí a produção, né? Enfim, toda essa mágica do agronegócio ali de dentro, né, sendo filho de produtores. Tem experiência em extensão rural, manejo de frango de corte e ambiência e traz uma visão do produtor e do técnico abordando percepções, sentimentos e sugestões para a melhoria da relação entre produtores e técnicos. Então, muito obrigado novamente, gente, pela presença de vocês. E eu vou começar fazendo uma pergunta clássica, né? Como que vocês enxergam, aí eu vou fazer a pergunta, Wellington, primeiro aqui para a Gabriela, como você, Gabriela, enxerga a importância, e não só a importância, a qualificação do extensionista para ele fazer esse trabalho, né, da relação, certo, entre a empresa e o granjeiro? Então, é uma excelente pergunta, né? Porque hoje o profissional, o extensionista, ele tem acesso a muita informação, né? Não é
quando eu comecei na extensão rural há 17 anos atrás, a gente que levava a informação para o produtor, né? Hoje o produtor ele tem acesso à mesma informação que a gente, né? Então o extensionista ele precisa estar muito mais preparado para atender esse produtor. Então ele precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo, né? Estar por dentro das informações, porque o produtor vai questioná-lo, né? Sobre a realidade das coisas. Não é mais o extensionista chegar com uma nova sugestão, com uma nova informação e o produtor aceitar de antemão, né? Ele vai querer pesquisar, ele vai querer saber como aquilo funciona, então isso é muito importante. Para isso, o extensionista não basta ter só a experiência de campo, né? Ele precisa ter uma qualificação profissional, ele precisa ter um embasamento técnico, né? Que seja superior do que aquilo que ele vai apresentar pesquisando na internet, né? Então, hoje, o extensionista ele precisa estar muito mais preparado, muito mais embasado tecnicamente para conversar diretamente com o produtor, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Que a informação não vem mais somente pelo extensionista. Se você é apaixonado pela avicultura e quer se destacar no mercado, a PPG-VET oferece 3 opções de pós-graduações, com módulos que abordam doença e sanidade, postura comercial, manejo de frango de corte, extensão rural, matrizes, incubatório e gestão avícola. Você estará pronto para enfrentar os desafios da produção de aves, garantindo resultados superiores. Invista no seu futuro com a PPG-VET e faça a diferença na avicultura. Justamente, né, Gabriela? É uma parceria, né? O produtor e o extensionista. E aí, Wellington, qual que é a sua opinião justamente nisso? Vamos aqui, né, simular aqui como se você estivesse dando um conselho, certo, para um colega que está no campo, que é extensionista. O que você diria para ele em relação a justamente isso, para ele melhorar e para ele especializar nessa missão importante que é do extensionista? Legal, professor Marcos. Eu acho que a professora Gabriela já trouxe alguns insights valiosos aqui na fala em relação a essa parte de conhecimento, do extensionista ter o conhecimento. Mas esse conselho, professor Marcos, eu queria trazer de uma forma um pouco mais descontraída e um pouco mais leve, porque eu estou na avicultura desde 1997, meu pai tem aviário desde 1997, então toda essa transformação que aconteceu, tecnológica, evolutiva, da avicultura, que nós saímos de lá com aquecimento, com campânulas, com lenha, né? Eu até comentei hoje com a professora que, né, eu brinco que a tecnologia maior que nós tínhamos dentro do aviário era um termômetro de mercúrio que ficava lá no centro do aviário. E de lá para cá muitas coisas mudaram, e de lá para cá também nós tivemos dentro da propriedade grandes extensionistas que com certeza inspiraram a minha ida para a medicina veterinária. Eu fui fazer medicina veterinária propriamente por conta disso, por conta de ver o papel do médico veterinário atuando na extensão. Então, a figura do médico veterinário sempre esteve atrelada a essa parte de extensão e que me levou a fazer a minha graduação na área de medicina veterinária. Depois, o meu sonho era ser extensionista em indústria, mas segui outros caminhos. Se eu pudesse dar um conselho para quem está começando agora ou para quem gostaria de ingressar nessa área, que inclusive é uma área hoje, a avicultura brasileira, né, é uma área com muitas oportunidades, porque, como a gente sabe da importância da avicultura brasileira, então depende de muitos profissionais qualificados. Então, além desse conselho que a professora trouxe para nós aqui, né, do que ela falou, né, de aprender a parte técnica, de cada um se concentrar, da pessoa que quer ser um extensionista, que quer trabalhar com extensão, de conhecer ferramentas de desenvolvimento pessoal. Quais ferramentas? De comunicação, ferramentas de identificação de perfil, porque eu sou filho de produtor e eu sei que muitas vezes é difícil você
né, trazer uma nova tecnologia, um novo conceito, implantar algo na propriedade, mas eu acredito muito que o extensionista ele tem que fazer um diagnóstico cultural daquele produtor, daquela propriedade, da pessoa, um diagnóstico de perfil comportamental. Eu acho que isso é muito importante e tentar essa conexão. Eu acredito que a extensão ela está muito ligada a conectar-se com as pessoas. O extensionista se conectar com o produtor. Quando é preciso cobrar, ele vai cobrar. Quando é preciso elogiar, ele vai elogiar. E trazer conceitos. Eu acho que isso é a base, isso é o fundamental para o produtor. Trazer aquilo que ele precisa fazer, como ele vai engajar esse produtor, mas trazer o porquê daquilo. Explicar para o produtor que através daquele manejo, daquela nova tecnologia, ele vai ter melhores resultados e contextualizar. Então, complementando o que a professora Gabriela trouxe, eu acredito muito nisso e deixaria isso de conselho. Tentar identificar cada produtor, porque a gente sabe que existe uma variedade cultural, de perfil, e a partir disso, trabalhar de forma estratégica, né? Aquele produtor é mais visual, aquele produtor é mais auditivo, né? Eu consigo me conectar mais com aquele produtor, eu consigo me conectar mais, então tudo isso eu acredito muito que está interligado, e nós só conseguimos chegar a esse ponto tendo muito estudo e buscando ferramentas para nos auxiliar, professor. Muito legal, Wellington, esse recado. E a minha próxima pergunta, Gabriela, é exatamente nessa questão aí que o Wellington falou, né? Assim, às vezes você tem a informação, você detém, você tem o conhecimento, sabe exatamente da importância daquele determinada tecnologia que, inclusive, estão sempre, né, evoluindo. E, às vezes, né, como atingir esse produtor? Conforme, né, eu não sei se eu te chamo de Wellington ou Thiago, ou Wellington. O pessoal te chama mais de Wellington ou Thiago? É Wellington ou Thiago? Molinete pode ser, professor. Então, Wellington, exatamente o que o Wellington falou. Às vezes eu tenho um produtor, sei lá, mais humilde, certo, com formação mais básica. Às vezes eu tenho um produtor altamente antenado, que vai na internet e tal. Como fazer essa comunicação? Como que é fazer essa comunicação fluir? O que o extensionista tem que fazer, Gabriela, na sua modo de fazer? E vocês, é bom que vocês tenham essa experiência em formar gente, né? Que ele tem que investir exatamente para ele ser, certo? E levar esse conhecimento e o conhecimento que ele detém ali, né, ser introduzido naquela determinada realidade daquela propriedade. Então, professor, como o Wellington também comentou, né, o papel do extensionista é criar essa conexão com o produtor, né? A partir do momento que ele cria essa conexão, ele consegue convencê-lo a fazer aquilo que precisa ser feito, né? Uma nova mudança de planos da empresa, uma nova alternativa de manejo, uma tecnologia nova, né? Tudo isso é o papel que o extensionista está levando de informação lá para o produtor. O primeiro ponto que eu acho mais importante é ter uma escuta ativa, né? O que a gente fala que é uma escuta ativa? Realmente o extensionista escutar aquilo que o produtor tem para falar, né? Então o primeiro passo do extensionista é ele saber ouvir, né? E precisa ouvir com atenção, não só ouvir, entrar por um ouvido e sair pelo outro, como a gente diz, né? Ele precisa prestar atenção e nessas conversas, principalmente nessas conversas informais, captar aquelas dificuldades e os pontos fortes do produtor, né? E isso vai fazer com que ele vai aumentando a sua conexão com o produtor. Outra questão muito importante, que parece básico a gente falar, né, mas ainda é necessário, falar sobre empatia, né? O extensionista, ele precisa ter uma empatia, né? O que é empatia? Se colocar no lugar do produtor. Nem sempre você vai chegar em uma propriedade e o produtor vai estar disposto a te ouvir, né? Vai estar disposto a fazer aquilo que você está falando, principalmente quando isso envolve a parte financeira do produtor, né, Wellington? Porque o pessoal às vezes tem uma propriedade de muitos anos e trabalha daquele jeito há muitos anos, né? Ele não vai querer vai chegar um rapazinho novo ali, um extensionista novo e falar que está tudo errado e dizer que ele precisa fazer diferente, né? Então, a conversa, ela precisa migrar de outra forma,
né? Não é através de chegar e dar uma ordem ou dizer, não, a partir de agora é assim e pronto, né? Você precisa ir explicando para o produtor o porquê e o para que ele precisa fazer aquilo. E se conseguir sempre fazer um link com a parte financeira, o extensionista consegue ganhar aí a atenção do produtor e a confiança do produtor para que ele realmente faça aquilo que precisa ser feito, né? Wellington, dentro exatamente dessa temática, eu acho super legal, eu acho que a gente está levando uma informação que é muito importante para o setor produtivo. Volto a dizer, às vezes a gente tem o conhecimento técnico, a gente aprendeu isso às vezes na faculdade, isso está muito bem documentado por, né, artigos científicos, com conselhos de especialistas. Você, né, assim, sabe que aquela tecnologia ela é viável financeiramente e você domina ela, né? Mas você vai chegar lá no produtor, né? E às vezes, essa aqui é a minha pergunta para você, e às vezes você não, sei lá, não tem a ferramenta ou a estratégia correta para fazer essa comunicação. Como é que a gente resolve esse problema aí de você saber o conhecimento técnico, mas ter alguma dificuldade conforme a Gabriela acabou de falar aqui agora, como que eu vou convencer muitas vezes o produtor de uma coisa que eu tenho certeza que ela é produtiva naquele cenário, naquela propriedade, naquela situação? Como fazer talvez é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque eu sou professor aqui, né? Às vezes eu não consigo convencer meus alunos a entrar dentro da sala de aula e prestar atenção, né? Imagina, né, um produtor que às vezes é mais humilde e, enfim, não é uma coisa tão simples, né? Mas como é que você enxerga, vamos dizer, essa dificuldade? Professor, em relação a essa pergunta de como convencer o produtor, né? Eu acho que é algo muito importante e a gente linka com o que a professora Gabriela falou, porque eu acredito muito que o produtor, inclusive o Brasil, é abençoado por Deus por nós termos pessoas que estão dispostas a realmente a trabalhar, a lutar, né, a fazer com que aquilo aconteça. Eu acredito que todo produtor, ele quer sim, com certeza, né, melhorar, ter a sua propriedade bonita, ter a sua propriedade com tecnologia, né, ter a sua propriedade com equipamentos tecnológicos, que existe mais novo. Eu acredito muito nisso, que todos os produtores eles têm essa consciência. Junto com isso, vem a parte financeira, que eu acho que é um detalhe assim, muito importante, porque o extensionista, para ele conseguir convencer o produtor, ele tem que mostrar números e dados. Então, primeiro ponto. Então, isso funciona, tudo bem, mas pergunta maior que tem que se fazer. Isso funciona, mas é viável economicamente? Essa tecnologia que a gente vai trazer aqui para dentro, quanto ela vai me retornar? Eu acho que é o retorno do capital investido. Todo mundo, isso independente do que for. Tudo que a gente vai comprar tem um objetivo, né? A gente vai comprar um carro, vai comprar uma casa, e o produtor é a mesma coisa. Eu vou investir no aviário, vou investir numa tecnologia, num equipamento, numa máquina. Isso tem que estar muito claro o retorno investido. Então, acho que o primeiro ponto é trazer segurança. Eu acho que cada vez mais as agroindústrias elas têm que focar em trazer segurança. Por quê? De maneira geral, as tecnologias estão aí à nossa disposição, cada vez mais tecnologia, né? E que bom, né? Isso é muito bom. E isso traz uma eficiência produtiva, né, para a gente aplicar dentro do aviário, dentro dessa tecnologia, melhorar a vida do produtor. Eu acho muito válido isso também. Então, essa tecnologia focar na melhoria da vida do produtor. Então, acho que isso é o segundo ponto que o extensionista ele tem que colocar na mesa, as cartas na mesa. Então, o que vai retornar e o que vai melhorar em relação a vida do produtor, porque eu sou do tempo, professora Gabriela, professor Marcos, que a gente colocava lenha a cada 2 horas na fornalha no inverno. Então, eu nunca me esqueço, a gente se revezava, eu, pai, minha mãe, a gente se revezava, então um vai um horário, outro vai outro, para que uma pessoa não tivesse que acordar 2 ou 3 vezes naquela noite para abastecer. Então, quando teve a transformação para pellet, que daí favorecia
essa tecnologia favorecia o aquecimento e já não precisaria mais, né, estar indo lá 2 ou 3 vezes na mesma noite dentro do aviário, isso trouxe para nós um retorno muito legal, muito importante de qualidade de vida. Então, eu acho que essa pergunta do professor ela é perfeita, mas o profissional ele tem que se concentrar nesses 2 pontos. Retorno de viabilidade econômica para o produtor, que isso vai pesar na balança, e o quanto aquilo vai impactar na qualidade de vida dele, na melhoria do tempo. Acho que esses 2 pontos são fundamentais para o extensionista ter claro na mente dele o que ele precisa fazer, o que ele precisa falar e como que ele precisa conduzir essa conversa. Legal. Gabriela, professora Gabriela, fala um pouquinho, né, vocês têm, né, esse envolvimento aí um programa de pós-graduação, né, investindo aí na qualificação das pessoas que se interessam, né, na avicultura. Fala um pouquinho para a gente, né, de como você enxerga nesse investimento que o profissional tem que fazer nele mesmo, né, buscando mais informações, buscando novas ferramentas para fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, né, para levar informação, para convencer o produtor, para convencer o granjeiro. Fala um pouquinho desse trabalho que vocês têm feito, os resultados que vocês têm, né, acompanhado aí com os alunos de vocês, em termos assim exatamente dessa mudança, né, que talvez um dos grandes gargalos, né, gente, de todas as empresas hoje, em todos os setores, é gente, né? Então, cada vez mais difícil a gente mobilizar, formar, motivar pessoas, né? Como é que é esse trabalho que vocês têm feito? Conta pra gente essa experiência de vocês. Então, professor, o PPG-VET, ele veio assim com uma ideia bem diferente do que os outros cursos de pós-graduação que a gente tem, né? E foi esse um dos motivos que me encantou e me fez estar junto com eles nesse projeto. Porque a gente traz uma vivência prática mesmo, né? Então, todos os nossos alunos que fazem a pós-graduação, seja na pós-graduação de sanidade, ou seja na pós de produção, ou agora que a gente está com uma nova pós-graduação em aberto de postura comercial, todas essas nossas pós, a gente tem um módulo lá dentro específico falando de extensão rural, porque a gente entende a importância desse profissional, né? E a gente também vê que às vezes o profissional acaba fazendo uma pós-graduação simplesmente, vou fazer uma pós-graduação para ter o diploma, né? E nós oferecemos muito mais do que isso, né? A gente realmente quer que esse profissional saia da pós-graduação com conhecimento, né? Com embasamento, com alternativas, com ideias que vêm de pessoas que trabalham no campo, de pessoas que estão na lida no dia a dia. Então, o nosso quadro de professores que a gente escolhe, a gente vai atrás e às vezes o professor nos diz assim, nossa, eu já trabalho, eu estou ocupado, eu não vou ter tempo, e a gente tenta achar uma brecha na agenda dele para conseguir gravar e fazer essas aulas com os alunos, né? Porque a gente vê a importância, né? A gente não queria que a nossa pós-graduação tivesse somente professores universitários, enfim, que fosse uma continuação do que os alunos já têm na graduação. A gente quer que seja algo novo mesmo, algo que seja atrativo e que realmente atraia, né, as pessoas a aprenderem, a se interessarem. Então, as nossas aulas, a gente faz aulas ao vivo, né, então tem muita troca de informação, porque tem gente de várias cidades, de várias empresas, tem extensionistas, tem sanitaristas, tem pessoas que estão ingressando na área, né, e os nossos professores, eles trazem essa carga, né, esse trabalho de outros locais e trazem isso, assim, que a gente consegue ter uma troca muito bacana, né? Então, isso é um ponto bastante positivo da nossa pós-graduação. A gente investiu muito nisso, né? Para que não seja somente uma aula que o professor chega e passa só o conteúdo, um conteúdo teórico. É uma troca mesmo, né? A gente foca bastante nisso, né, Wellington? Com certeza, professor. A gente sempre brinca dentro da PPG-VET, do Grupo PPG Educação, que os nossos professores eles têm que estar aqui no aviário, ou lá dentro, né, do compost barn, pensando em bovinos, guarda o seu avental, tire a sua roupa de trabalho, guarda a bota no carro e vai para dentro da sala de aula. Só assim vai conseguir transmitir o que realmente está acontecendo aqui no campo para os alunos e imediatamente aplicarem isso na sua rotina. Então, todos os nossos professores, eles têm esse perfil de trazer, né, um contexto extremamente atual, extremamente técnico, científico, mais prático e aplicado para a rotina de cada um
para a evolução de cada profissional que está no campo, que está na linha de frente, que está lá com o produtor, que está lá coordenando, liderando empresas, agroindústrias e faz esse Brasil girar. E a gente via também, professor, só complementando, né, uma falta dessa disciplina de extensão rural, né, que é o tema que a gente está falando hoje, né? A gente via que a própria universidade não trazia em todos os cursos a matéria de extensão rural, a disciplina de extensão rural, e quando trazia ela era muito genérica, né? E a gente aí que vive num país onde a avicultura e a suinocultura também dominam as áreas, né? Os extensionistas têm muita vaga de emprego nesses setores aí nas agroindústrias, a gente sentia essa falta. Então, a gente sempre coloca dentro das nossas pós-graduações como disciplina ou também como disciplina alternativa, né? Porque as pessoas daí acabam não sendo obrigadas a fazer cursos de comunicação, inclusive de inteligência artificial, que é algo bem novo que o extensionista precisa saber. A gente oferece também inglês, né, que querendo ou não, a gente acha que está no campo não precisa, mas está aí para provar que precisa, né? A gente tem que entender, e o produtor também já está muito esperto em relação a isso, então ele pesquisa, ele sabe. Muitos manuais vêm em inglês, né? Então a gente oferece também um curso de inglês para os nossos alunos. Então a gente buscou realmente aquilo que a gente via que faltava no mercado para complementar o nosso curso e oferecer para que o extensionista, o veterinário, o agrônomo, enfim, a pessoa que está fazendo a nossa pós-graduação saia completo, né, em todos os sentidos. E isso é super importante, né, gente? Cada vez mais investir na formação do profissional, né? E os sistemas estão mudando todos os dias, então não adianta, você nunca está pronto, você tem que estar sempre correndo atrás, né, de novos desafios. Mas, Wellington, eu quero agora te fazer uma pergunta assim do outro lado. Vamos pensar aqui do lado da agroindústria, do lado mesmo do, vamos dizer, né, que demanda e que inclusive contrata o extensionista, né? E conforme eu estou falando aqui, hoje em dia, né, os desafios são enormes, né? Tem a questão sanitária, tem a questão técnica, nutricional, isso que a gente está falando da comunicação com o granjeiro, né? Essa relação não só com o produtor, mas também com o granjeiro que está ali no dia a dia, né? Como é que você enxerga exatamente, o que você acha que a agroindústria espera hoje do extensionista, quando ela vai contratar um extensionista, o que ela enxerga, o que ela dá, inclusive, de suporte para esse profissional, para que né, aconteça, conforme a gente falou aqui no começo do episódio, né, essa ponte entre, né, a agroindústria e o produtor, quem faz essa ponte é o extensionista, para que essa relação se consolide, que ela seja efetiva. Como é que você enxerga essa questão? Bom, professor, perfeito. Acredito muito que quando nós pensamos, né, no perfil do profissional que a agroindústria procura hoje, é um profissional voltado a resolver problemas, se comunicar muito bem e ter algumas habilidades específicas. Isso que a prof trouxe aqui, do que nós ofertamos dentro da pós, isso conecta muito com o perfil que a agroindústria espera. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, na disciplina de avicultura, e no final da disciplina, uma aluna veio me procurar e falou: professor, eu vou ter uma entrevista numa agroindústria. Você consegue me passar um material para mim estudar? Um material técnico, né? Para mim estudar, o que eles vão perguntar, o que eles vão vir atrás de mim, o que eles vão querer saber na minha entrevista. Eu falei: olha, então, vamos lá, quando que é a sua entrevista? É amanhã. Eu falei: então, 2 pontos importantes. Primeiro, parte técnica, ela é super importante. Nós temos que saber a parte técnica, temos que dominar a parte técnica, porque na vida real, no campo, de frente para o produtor, lá dentro da agroindústria, na tomada de decisão, o que nós vamos fazer, quais são as ações que nós vamos fazer aqui para controlar determinada doença, determinado problema, o extensionista, né, o veterinário, o zootecnista, o agrônomo, enfim, o profissional que está ali, ele tem que ter esse conhecimento técnico para atuar nessa tomada de decisão. Porém, vem aquele detalhe, né, que muitas vezes se contrata pelas habilidades técnicas, né, ali pelo currículo, e demite pelas habilidades comportamentais, né. Então, eu acredito hoje muito que o perfil que a agroindústria procura,
ele é um perfil que tenha esse poder de relacionamento, de comunicação, de liderança, né, de estar lá dentro da indústria e ajudar a fazer essa ponte, mas ao mesmo tempo resolver esses problemas, conflitos, né, vivência com colegas produtores, enfim, com o colaborador do produtor. Então, acho que o profissional que ela busca é isso. E aí o recado que eu passei para essa aluna, né, o conselho que eu dei para essa aluna foi o seguinte: olha, então a entrevista é amanhã, não tem muito que tu estudar na parte técnica, né? É o que você sabe até aqui, mas se concentra em algumas formas, algumas metodologias, algumas ferramentas que você pode demonstrar na entrevista que você tem conhecimento na parte de comunicação, de liderança, de resolução de problemas, resolução dos conflitos, controle emocional, enfim. Então essa parte mais voltada à parte comportamental, acredito muito nisso. Legal, gente, muito legal. Bom, já caminhando aqui para o fim do nosso episódio, eu queria terminar com a opinião de vocês, Gabriela e Wellington. Começar com a Gabriela aqui, exatamente para a gente fazer esse fechamento, né? A gente sabe que as empresas vivem de resultados, né? Não só resultados técnicos, financeiros, enfim, né? É o resultado que é a diferença entre o azul e o vermelho da empresa, né? E eu queria fechar nesse episódio, Gabriela, você falando a importância do extensionista, e aí tudo isso que a gente falou, desse extensionista bem formado, que detém o conteúdo, né, a informação técnica, que sabe relacionar, certo, com o granjeiro, com o produtor, com a empresa, com o chefe dele na empresa, né? A importância desse trabalho da extensão rural aí, de levar essa informação para que a empresa tenha bons resultados. Então, professor, é exatamente importante e crucial o trabalho do extensionista, né? E hoje a gente tem, sim, muita modernidade, a gente tem muita coisa que facilita isso, mas o extensionista, ele precisa ter essas coisas que a gente comentou já desde o começo aqui, sobre empatia, sobre comunicação, sobre escuta assertiva, né? Como o professor Wellington falou, as pessoas acabam sendo contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas só permanecem no trabalho por causa das suas características, né? Então, a pessoa precisa demonstrar vontade de aprender, conseguir demonstrar também que sabe ensinar, porque o extensionista vai precisar repassar esse conhecimento para o produtor, né? E quando o produtor tem essa confiança no extensionista, ele deposita a confiança no extensionista e o extensionista fala para ele o porquê que ele vai fazer, o para que ele vai fazer, quais os resultados ele vai obter, o ganho é muito maior. Né? Então, a empresa também ganha muito com a qualificação dos seus extensionistas, porque ela sabe que o resultado do produtor vai ser melhor. Né? Quando o extensionista e o produtor trabalham juntos e trazem resultados efetivos para a empresa também vai bem. Né? Então é preciso que os três, né, como a gente disse, é uma ponte entre o produtor, o extensionista é a ponte entre o produtor e a empresa, mas o extensionista precisa se lembrar que ele trabalha para a empresa, né? Então ele tem que buscar os melhores resultados, buscar com que o produtor tenha os melhores resultados para trazer esses resultados para a empresa, né? Então melhorar, aproveitar aí toda a tecnologia, aproveitar todo o conhecimento, todo o embasamento técnico que ele tem, o poder de convencimento para fazer com que os índices zootécnicos, que é o que importa para a empresa, sejam cada vez melhores, né? Eu acho que esse é o fundamento básico do papel do extensionista, né? Sem o extensionista, a empresa não consegue ter os seus resultados, né? Wellington, qual que é a sua opinião em relação a isso? Com certeza, professor. A gente precisa, o extensionista, né, ele precisa ter essa visão ampla, né, essa visão geral de tudo isso, né, de como ele vai conseguir conectar tudo o que ele sabe da parte técnica com a parte comportamental, instigar o produtor a observar aquilo como algo benéfico, né, ter esse poder de engajamento, de convencer esse produtor, mostrar os dados, mostrar o resultado, porque, no final de tudo, no final do dia, o que conta é a última linha, né, do balancete da empresa, ou seja, lá do produtor, né, a última linha que importa, que vai dizer se eu permaneço, se eu continuo, se eu sou
bom de resultado, se eu sou ruim, se eu sou um produtor A, se eu sou um produtor D, enfim, é isso que vai caracterizar. Então, eu acredito muito na formação, eu acredito que cada profissional tem que ter uma formação continuada, ainda mais no que nós estamos vivendo, nessa transformação tecnológica de informação, um acesso gigante à informação. Hoje, qualquer pessoa tem, né, um celular na mão, uma internet, então as opiniões muitas vezes se divergem. Se o extensionista ele não estiver muito alinhado com o que realmente funciona, o que realmente a empresa prega, o que realmente é para ser feito, a linha de raciocínio, né, ela precisa conter muitos argumentos técnicos e científicos, muitas vezes para desmistificar coisas que não vão trazer resultado, mas o produtor acabou vendo lá no TikTok, no Google, no chat, né, ou de algo que não se aplica naquele momento na sua realidade. Então, eu acho que o conhecimento ele é a base de tudo, por isso que hoje, dentro da PPGVET Educação, nós temos aí várias linhas de pós-graduações aí voltadas, né, tanto à área de avicultura, suínos, bovinos, entre outras áreas aí, que traz dentro da nossa formação todo esse conceito de base técnica, mas também uma base de gestão, uma base de evolução, de crescimento profissional. Eu acredito que só assim a gente terá profissionais melhores, nós teremos aí empresas com resultados melhores, teremos aí uma permanência do produtor no campo, porque acredito muito que a permanência do produtor é relacionado ao trabalho do extensionista, então, que faz essa ponte de levar o conhecimento. Inclusive, para finalizar aqui, professor Marcos, quem está nos escutando, acredito muito no papel do extensionista de transformação na avicultura e na suinicultura quando nós comparamos com as demais atividades. Por que que nós temos uma avicultura extremamente tecnificada, nós temos uma suinicultura, né, com tecnologia implantada no campo? Porque a agroindústria que fomenta essa extensão rural, levando, claro, conhecimento, né, que ela julga importante e necessário, padrões que ela julga importante e necessário, mas está atrelado a isso. Quando nós pegamos, por exemplo, uma bovinocultura de leite, nós não temos um padrão de produção hoje no Brasil, nós não temos um padrão de tecnologia, nós não temos, né, um padrão muito semelhante mesmo em regiões diferentes, em empresas diferentes, mas nós não temos um padrão que é seguido, né? Eu acredito muito que a avicultura e a suinicultura, né, nós estamos aonde nós estamos hoje, exportando, né, para mais de 150, 160 países, né, tendo aí, né, o título do país mais exportador de frango do mundo, o segundo maior produtor, o quinto maior produtor de ovos do mundo. Tudo isso está atrelado ao conhecimento e às técnicas aplicadas que foi fomentado aí a partir, né, da avicultura moderna, através das agroindústrias, através dos extensionistas que levaram esse conhecimento no campo, e hoje nós estamos aonde nós estamos por conta disso. Muito bem, gente. Professora Gabriela, professor Wellington, muitíssimo obrigado aqui por essa conversa. Acho que a gente traz um recado muito legal aí, né, inclusive para as empresas, para as pessoas profissionais, para os próprios produtores, né, de investir nessa relação entre o extensionista e a empresa, o extensionista e o produtor. É dessa boa relação que os resultados positivos vão vir, né? Eu gosto de dar um exemplo, né? Às vezes você tem uma rota de um determinado extensionista e ele está ali há alguns anos e com os resultados ali médios, né? Às vezes troca o extensionista na mesma rota, nos mesmos produtores, nas mesmas condições, e os resultados às vezes melhoram, ou até pioram, mostrando justamente isso tudo que a gente falou nesse episódio, né? A importância desse elo de ligação que é o extensionista. Então, parabéns pelo trabalho de vocês aí, formando gente, isso é muito importante para o país, né? E muito legal, acho que o recado que a gente traz para as pessoas que acompanham a avicultura, né, para investir um pouco mais, né, vamos dizer, na estrela desse episódio aqui, que foram extensionistas. E eu deixo então vocês fazerem as suas considerações finais. Vamos começar aqui com a Gabriela, depois o Wellington faz suas considerações finais. Gabriela.
Ai, obrigada, eu fico muito feliz em falar sobre extensão rural, porque eu realmente sou uma apaixonada e uma entusiasta aí da extensão rural, né? Tenho muito orgulho de ter sido extensionista durante muitos anos, e esse vínculo, esse elo, essa conexão que a gente cria com os produtores, são coisas que a gente leva para a vida, né? Eu até hoje encontro produtores que falam, Gabriela, nossa técnica extensionista, me mandam recadinhos no Facebook, no Instagram, acompanham o meu dia a dia, então isso é muito bacana. Eu já vi, como o Wellington falou, que ele gostava de ver os extensionistas e se inspirava, né? Quando eu fui extensionista, hoje eu vejo as crianças que eu atendia, né? Atendi os pais delas já se formando veterinários também, já se formando agrônomos, zootecnistas e trabalhando com extensão rural. Então a gente fica realmente muito feliz. E para finalizar, eu deixo assim o meu recado para vocês extensionistas que se dediquem e se orgulhem, né? Porque sem vocês a agroindústria ela não funciona. É uma soma, né? Se você, o extensionista, vai bem, o resultado do produtor vem, ele vai bem também e a agroindústria vai bem. Então eu desejo sucesso a todo mundo e espero encontrá-los em breve aí no dia a dia do extensionista. Muito obrigada. Perfeito, professora Gabriela, perfeito, professor Marcos aqui, a gente agradece em nome do Grupo EPG Educação essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês dentro do podcast O Aviário sobre um tema tão relevante, né, um tema tão importante para a indústria, tão importante para os profissionais, porque nós que estivemos na linha de frente das formações aí dentro da graduação, a gente sabe que existe uma certa dificuldade para esses alunos, né, terem um contato mais próximo, digamos assim, com a avicultura industrial real, né, de ter a oportunidade de entrar dentro do aviário. Muitos vão entrar dentro do aviário lá no final da graduação, ou no estágio, ou depois que são contratados, né, professora Gabriela? Então isso acaba que, eu digo que prejudicando, né, a gente sabe que não tem essa abertura de se entrar dentro dos galpões, mas na parte educacional, quando esse profissional entra lá no mercado do trabalho só, né, vai ter contato, porque perde um pouquinho, ou melhor, ou demora um pouquinho para se ter um feeling de identificação de alguns pontos fundamentais, até mesmo de conexão com o produtor. Mas enfim, isso faz parte da nossa cadeia, algo que é bom, essa dificuldade de entrar, né, dentro dos galpões. Isso permite que mantemos aí o status de doenças, enfim, livre de doenças internas, mas acaba prejudicando esse contato mais próximo de muitos profissionais aí que vão estar na linha de frente depois do campo. Paralelo a isso, né, depois, então, quando está dentro da empresa mesmo, é buscar formações extras. Então, a gente agradece, né, o Aviário, o podcast O Aviário, agradecemos aí a disponibilidade do professor Marcos Café. A gente foi um pouco ousado, digamos assim, querer fazer aqui na propriedade, mas eu acho que comunicação e extensão faz com isso, faz com presença, faz com diálogo, faz com conexão. Então a gente veio aqui para o Aviário mesmo, para mostrar para vocês um pouquinho, né, de estar nesse ambiente aqui real de um extensionista. Então a gente agradece muito, né, aqui a vocês todos. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui dois nomes importantes aí que passaram na extensão rural. Na verdade, 3 grandes nomes que passaram na extensão rural, que para mim são grandes referências de extensionistas que atenderam, inclusive a Luciele Oro, que é uma das nossas alunas da pós-graduação, foi uma grande pessoa que me inspirou, né, a entrar na extensão rural, né, o Maiká, que trabalhava também como extensionista, e o Alessandro Malage, que foram extensionistas aqui nosso, que durante a minha trajetória aí desses anos na avicultura passaram e inspiraram por conta das suas condutas, né, de conexão e de cobrança quando necessário, sempre que fosse necessário. Então foram 3 grandes nomes aí que eu gostaria de deixar aqui no final do nosso podcast. Então é isso, gente. Gabriela, Wellington, muitíssimo obrigado novamente. Aí foi muito legal o nosso episódio. E despeço dos nossos, as pessoas que têm nos acompanhando, convidando para estar sempre nos acompanhando nas diferentes mídias sociais, né? O podcast O Aviário sempre trazendo aí as mentes brilhantes da avicultura para estar aqui conversando, né? E trazendo informações relevantes para a gente.
Tchau, tchau, pessoal. A gente espera vocês nos próximos episódios.